Pronto, então, pessoal, a gente agora vai transformar os dados do RTK, né, aqueles dados que foram exportados em shapefile, é, transformar a altitude deles, né, que está no modelo matemático, né, que é o modelo geométrico, para o modelo ortométrico, né, que é o modelo do nível do mar, certo? O elipsóide, né, para o modelo do geóide, né, que é o que corresponde à variação nível médio do mar, tá? Então, para isso a gente vai usar esse programinha aqui no AppGel, né? Também vou disponibilizar para vocês instalarem, que é um modelo de, de transformação dessas altitudes, né? Enfim, ele pega valores do geóide, né? E soma com os dados geométricos, o dado matemático e gera o dado ortométrico, né? Que é o dado real do modelo do geoide. É, só que antes a gente tem que vir aqui no ArcGIS, no ArcMap, pode ser também no QGIS esse passo aqui, e pegar aqueles dados, né, da tabela lá, os dados do shape, quer dizer, né, aqui ó, os dados que a gente fez aqui, dado do rover, e esses dados aqui que ele passou para a ponta, né, que está em shapefile. E a gente vai pegar esses dados aqui, né? Vamos pegar aqui a tabela de atributos dele, certo? Porque aqui estão todos os dados que a gente precisa, né? Lá no Trimble, ele exporta vários arquivos, mas esse é o único que vem todas as informações, né, que a gente precisa, né? Que são as coordenadas do IPM, a elevação que a gente precisa e as coordenadas geográficas aqui que a gente vai precisar para fazer para gerar o dado do modelo do geode. Então a gente vai exportar essa planilha aqui, certo? Eu clico com o botão direito aqui, né? Vou repetir aqui, eu adiciono os pontos aqui criados, né, exportados lá pelo Trimble do rover, certo? Eles estão aqui, né? Aqui aqueles os 4 pontos aqui, né? Que, lembrando que aqui em campo foi apertado mais de uma vez, né? Foram 3 vezes para esse ponto aqui. Aqui também a gente tem 3 vezes. Então, quem estava em campo lá apertou o, o botão de registrar 3 vezes, né? Acredito que esse daqui também. Mas a gente vai só precisar só de um para fazer a correção das ortofotos, das fotografias aéreas do drone. Então, eu clico aqui com o botão direito, ó, né, que abrir a tabela de atributos, e aqui vou exportar aqui, ó, nas opções da tabela, clicando aqui e venho aqui exportar. Quando ele abre aqui, ele clica em exportar, ele abre essa janela aqui. Vou aqui na minha pasta de processamento e escolho aqui a pasta, né? Aqui, processamento de dados rover. Tá? Então eu vou aqui, eu escolho aqui o tipo de arquivo, né? É o database, né? DBase aqui, que é o tipo de arquivo que abre lá no Excel, certo? Então eu vou botar aqui XYZ para a gente organizar. Geométrico Meireles, só para a gente identificar lá, certo? Então, dou um save aqui. Ele já exportou. Eu quero adicionar aqui, mas não porque eu só quero exportar lá. Então, eu posso fechar aqui e fechar aqui o arquivo usado só para isso, que pode ser também feito no QGIS, tá? Pronto, uma vez feito isso, agora a gente vai para o Excel para abrir aquela tabela de atributos lá. Vamos aqui no Excel, né? Aqui, novo arquivo, então pode vir logo em abrir aqui, vai procurar,
A gente vai procurar lá o arquivo, né? Sei que ele está aqui na minha pasta do processamento RTK dados rover. Então eu venho aqui, ele não aparece logo de cara, eu clico aqui em todos os arquivos. Pronto, ele me aparece aqui. O arquivo que eu vou abrir é esse DBF, não é o CPG, certo? Então, uma vez que eu abro aqui, ele apareceu aqui todos os arquivos. Eu clico aqui no cantinho aqui, ele seleciona toda a planilha, né? E dou dois cliques aqui, ó. Pronto, ele já me organiza aqui as células aqui do Excel de acordo com o tamanho de cada célula dessas e seus caracteres, né? Então, as colunas que a gente vai utilizar para fazer aqui o processamento geral, né? Vou dizer assim, são essas aqui, ó. Leste e norte, né, que corresponde a x e y, no caso de UTM, elevação, né, que esse aqui essa aqui é a coluna que corresponde à correção que a gente fez lá no Trimble, né, a primeira correção que a gente fez no Trimble, né, que é a elevação no modelo do elipsoide, né, no modelo matemático. É isso aqui que a gente vai transformar daqui a pouco. Mas a gente vai ter que pegar aqui para o modelo lá do IBGE essas duas colunas aqui, que correspondem à latitude e longitude, né, do, dos pontos que a gente coletou em campo, certo? E aqui elas estão em décimo de graus. Então a gente copia aqui, ó, somente os dados, não precisa copiar o cabeçalho. Vou aqui do Ctrl C, eu volto aqui para o Excel, abro uma nova planilha aqui, colo aqui. Pronto, eu vou só clicar aqui para organizar. Pronto. Esses dados selecionados aqui, eu vou ter que transformá-los em arquivo TXT, certo? Volto aqui, ó. Separado por espaço, certo? Então eu clico aqui em arquivo, porque o arquivo lá, o programinha do IBGE, o modelo lá do IBGE só aceita arquivo TXT, né? Separado por espaço. Só que aqui eu não vou separar logo por espaço, eu só vou separar dentro do TXT, que é uma outra etapa que eu vou fazer aqui antes de levar para lá. Então, venho aqui em arquivo, salvar como, procurar aqui, né, para eu organizar aqui meu trabalho. Vou aqui sempre em processamento, né, dados rover, e boto aqui x e y é, geométrico, só para eu identificar aqui, Meirelles, né? Tá? Aí o tipo de arquivo que eu vou salvar é tá aqui, texto separado por espaço. Cadê aqui? Texto formato separado por espaço. Pronto. Selecionei aqui e ainda coloco aqui um ponto TXT que é para ele salvar exatamente como um arquivo bloco de notas ou um TXT. Então clique em salvar aqui. Pronto. Ele já salvou lá, posso fechar aqui. E agora eu vou abrir lá aquele arquivo. Aí agora eu vou abrir lá aquele arquivo, né? Que eu, que eu exportei lá, que eu salvei como TXT, que ele, e vou aqui dentro, aqui ó, dar um espaço em cada um desses aqui. É só espaço mesmo, não é a tecla Tab não. Então, dou espaço aqui que é para o programa lá do IBGE aceitar. Pronto, fiz isso aqui, clique em salvar. Só isso aqui, posso fechar. Deixar aqui, minimizar aqui. Agora eu posso abrir o modelo do IBGE para eu transformar, quer dizer, nem transformar, mas achar a altitude, né, do modelo do geóide que eu vou utilizar para fazer o cálculo, né, o cálculo lá de correção, né, para o modelo do elipsoide, né, o matemático para o geóide ortométrico. Então, vou abrir aqui.
Pronto, ele abriu, né? Aqui, ó, IBGE MapGeo 2015, né? O modelo de 2015, mas que ainda serve, porque essa variação geoidal, ela não é, ela só é aprimorada, né, com o tempo, mas ela praticamente é a mesma, não muda. Então aqui eu vou escolher o tipo de entrada que eu vou colocar. Não vou colocar a entrada via teclado, porque aqui eu posso colocar só uma coordenada para ele transformar, mas eu quero um conjunto de coordenadas, então eu preciso de um arquivo, né? Então é a entrada via arquivo. O meu arquivo ele está no formato, vou abrir ele aqui, é, no formato lat e long aqui, ó. Aqui é a coordenada de latitude e aqui é a coordenada de longitude, certo? E em décimo de graus. Então eu escolho esse aqui, ó, lat long e décimo de graus, certo? Vou fechar aqui para inserir ele aqui. Então, vem aqui, ó, procurar arquivo de entrada. Aí ele está lá na pastinha, né? Que a gente está trabalhando. Aqui, tá na pastinha aqui, processamento, RTK, é a velha organização para a gente poder achar. Tá aqui ele aqui, ó. XY geométrico Meirelles. Então eu vou abrir ele aqui. Quando eu abro aqui, ele já adiciona e já cria aqui o arquivo de saída. Ele não cria, mas ele nomeia, né, para poder ser criado, certo? Aí eu clico aqui em processar. Que processar. Pronto, ele já está processando. Pronto, fim do processamento. Ele pergunta se você quer abrir, precisa. Fechar aqui. Se quisesse abrir também dava certo, mas não precisa não. Vou abrir aqui só para mostrar para vocês o dado. Pronto, o dado é esse aqui, ó. Esse aqui é o dado geoidal que eu vou somar, né? Que é o do modelo geoidal que eu vou somar com o modelo matemático do RTK para que eu ache a verdadeira altitude em relação ao nível do mar, né? Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, aí qual é a planilha que eu vou usar para fazer essa correção aqui, né? Eu tenho uma planilha aqui que eu já criei, que é a correção orto XY Meirelles, ó, certo? Aqui, que tem aqui o Z, né? Aqui já é de outro trabalho, mas eu deixo aqui para poder não perder a fórmula, ok? Essa fórmula aqui é simples, mas é bom deixar já para não perder. E aqui eu tenho aqui o Z do RTK e o Z do geoide, né? Que é justamente aquele valor que foi gerado lá no modelo do IBGE, certo? Então, eu vou colocar aqui os pontos, né? O X e Y, o Z do RTK e os valores do modelo do geoide. Então, quais são as colunas que eu vou precisar aqui? Essa aqui, certo? Que vem até a base, nesse caso, né? Aí colo aqui, ó, a partir do primeiro, que é para substituir mesmo, certo? A coordenada este e norte, né? O TM, né? Que é justamente X e Y, certo? Se quiser só diminuir aqui esses caracteres, você pode vir aqui, ó. Pegar as casas decimais, pode deixar em 3 aqui, certo? Aqui é o Z do RTK. O Z do RTK quem é? É esse aqui, a elevação. Copio ele aqui, colo ele aqui, né? Pode também diminuir as casas decimais, deixar em 3 também. E aqui os dados do modelo geoidal lá que ele gerou, que é esse arquivo de saída aqui. Eu sei que todos eles aqui, né, porque como a área lá é pequena, é menos 8,95. Então eu faço só colocar aqui menos 8,95 e peço para copiar para todos aqui. Mas se eu tivesse vários outros aqui diferentes, que às vezes dá 8,8, né? São valores bem próximos, né? 8,7, entendeu? Pode acontecer, né? Dependendo da área. Se a sua área for grande, ele vai dar valores diferentes. Então você transforma isso aqui em um arquivo do Excel para poder copiar direitinho aqui, ou então vai copiando de um por um, conforme cada linha dessa aqui, né? Porque esse aqui corresponde ao ponto 1,
esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, assim por diante, né? Não pode errar, porque senão você vai estar calculando errado aqui, certo? Mas como aqui é tudo igual, eu só fiz colocar aqui e copiei para todos aqui para ficar do mesmo jeito. Então posso fechar aqui. E aqui eu já tenho o primeiro valor do ponto um, ó, 3,1, né? Lá onde a gente estava, é mais ou menos onde estava a base. Então vamos mandar ele calcular tudo aqui, ó, arrastando, né? Segurando aqui e arrastando. Quer dizer, ponto um é um pouco mais embaixo lá. É, agora nem... Ah, não, peraí, pessoal, eu fiz alguma coisa errada aqui. Não é essa coluna aqui, não. Me desculpa, é essa coluna aqui, ó. Local elipsoide. Por que eu sei que é ela? Porque o dado do dado da base, ele foi corrigido também, primeiramente era esse valor aqui, depois passou a ser esse, né? A gente pode até tirar a teima aqui, ó, lado corrigida, pronto, ó, menos 5,6,95. Então, a coluna certa é essa daqui, eu errei, tá? É local elipsoide, né? Os outros dados, eles são correspondentes aqui, mas para não copiar a base errada e saber, né, que essa aqui é a coluna certa, então é a coluna local elipsoide e não a elevação, tá bom? Que é justamente o valor, né, do elipsoide, que é o modelo matemático. Então vamos lá, voltar aqui e substituir aqui no Z do RTK, que é justamente o valor do equipamento, né, do modelo matemático do equipamento. Vou substituir aqui. Ó, diminuir aqui as casas decimais. Então eu tenho aqui, ó, né, o P1 estava perto da base, por isso que eu achei estranho ele ficar alto. Então aqui são os valores reais de altitude correspondentes, né, ao, ao nível médio do mar, né? Esses valores é que eu posso usar aqui para fazer a correção das fotografias aéreas, tá? Posso com segurança aqui, né? Qualquer empreendimento, qualquer situação de instalação ali naquela praia, essas são as cotas reais de altitude, né, que eu devo considerar para o avanço do mar, enfim, a subida do nível médio do mar, né, eventos extremos, seja lá o que for, tá? Então, é isso, né? Os dados que eu vou usar lá, que a gente vai agora para depois daqui, né, em outro vídeo, para a etapa de correção ou melhor, de processamento dos dados do drone, né? São os dados de coordenada aqui, né? As coordenadas em UTM e esses dados aqui, que vão ser utilizados, né? UTM e a altitude ortométrica aqui. Então, pronto, vai só salvar aqui, você já vai estar com, pode fechar isso aqui, você vai estar com, aqui, ó, um processamento, dados do rover, né? Vou botar aqui esse aqui para identificar. Aqui os meus pontos já corrigidos, né? Para que eu vá agora para o processamento do drone, né? Que é a etapa agora toda é lá no AgSoft, outro programa, tá? Então é isso.